Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos para a lição de número 6, onde tem por título Éfeso, a Igreja do Amor Esfraquecido. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma igreja, onde vamos aprender que essa igreja era bem instruída na palavra. O apóstolo Paulo ficou ali média de 3 anos ensinando a palavra de Deus para elas, para aquele povo, instruindo. Ele diz assim, porque a vós ensineis todos os desígnios de Deus. Isso está aqui em Atos, capítulo 19, versículo 20. E ensinar todos os desígnios de Deus quer dizer, ensinar, como está aqui, significa toda a mensagem de Deus, todo o seu plano e todo o seu propósito. Então veja que o apóstolo Paulo teve a preocupação de ensinar esta igreja, todos os seus planos, todo o seu propósito, quer dizer, era uma igreja verdadeiramente instruída na palavra. É uma igreja que tem um certo preparo na palavra, de forma que essa igreja era tão instruída na palavra que quando alguém vinha distorcer a palavra, eles o rebatia. Veja que o próprio Jesus diz que eles colocaram aqueles que se diziam apóstolo à prova e descobriram que eles não eram, e descobriram que eles eram mentirosos. Então, a importância de uma igreja instruída na palavra, a importância do ensinamento da palavra de Deus para a igreja. Então, Paulo não se omitiu em ensinar todos os desígnios. Ele ensinou, ele disse assim, ensinei. Enquanto estive convosco, eu ensinei todos os desígnios de Deus. Então, ficou ali média de 3 anos ensinando a palavra do Senhor. Então, essa igreja era uma igreja tinha uma certa formalidade, mas podemos usar aqui no sentido acadêmico. Não existia naquela época, podemos dizer, instituto teológico, mas era uma igreja, se nós fosse falar aqui no sentido acadêmico, teológico, era uma igreja bem preparada, porque o apóstolo Paulo teve essa preocupação de ensinar esta igreja. Isso está no nosso primeiro ponto, do nosso primeiro tópico aqui. Então essa igreja era uma igreja bem preparada, doutrinada, e não era enganada pelos falsos. Então a importância de uma igreja ensinada, porque quando alguém vem querer distorcer a palavra, até mesmo com palavras bonitas, persuasivas, eles não me enganam, porque suas palavras até parecem agradável, mas a verdadeira palavra está plantada no meu coração e eu não posso deixar. Então, observe que essa igreja era bem instruída, mas porém tinha decaído, tinha perdido seu primeiro amor. Ela tinha afastado-se. Então, uma igreja bem instruída, bem capacitada no ensinamento, porém a graça, aquele amor fervoroso tinha acabado. E o Senhor disse assim, é isso que eu tenho contra vocês, volta-te o teu primeiro amor. Essa igreja é representada como a igreja do século I, a igreja apostólica no seu sentido profético, falando dos 7 tempos da igreja, mas isso não quer dizer que ela não se assemelha também a algo dos nossos dias. Quando você lê cada uma das cartas, cada uma das igrejas, nós podemos tirar alguma coisa, falando, porque quando falamos de 7, falamos da igreja na sua totalidade, da igreja de todos os tempos, de todas as eras. Falamos também no seu sentido universal, a igreja de Cristo no seu sentido universal. Então, quando falamos de Éfeso, a igreja de Laodiceia, nós incluímos uma igreja globalizada. Então, Deus está falando com a sua igreja, de todos os tempos, de todas as épocas. Então, aqui não quer dizer que, porque essa palavra foi escrita para Éfeso, que ele não esteja falando conosco, está falando conosco.
A igreja precisa ser bem instruída, mas lembrar de uma coisa, como disse o apóstolo Pedro, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão fica o desequilíbrio, né? Há uma certa formalidade, mas não tem amor, aquele amor fervoroso, né? Amor pelos cultos, porque uma igreja que perde o amor, ela perde o desejo de ir aos cultos, perde o desejo de ler a Bíblia, perde o desejo de orar, né? Vai perdendo e vai decaindo. Então o que aconteceu com essa igreja foi isso, ela decaiu. Cristo está no meio dela. Como Cristo está no meio dela, ele conhece todas as coisas, sabe de tudo, tem cada líder nas suas mãos, né? Ele guia cada um que estabeleceu para a administração da obra dele aqui na terra e o ensinar à igreja as palavras dele. Então, se assim prosseguir, recebe do Senhor sustentação. Então veja que o líder que está na mão do Senhor, se assim ele prossegue e não sai da mão de Deus, ele recebe do Senhor proteção, recebe sustentação, recebe visão, sabedoria, força e autoridade de Deus para fazer a obra. Então veja a importância de não perdermos essa afinidade com o Senhor. O líder precisa ter essa afinidade com Deus, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que mora em nós, para que ele possa ser orientado, guiado, sustentado, né, protegido, né, receba a autoridade de Deus para ensinar o rebanho que está sob sua responsabilidade. Então o Senhor conhece cada um de nós e sabe de todas as coisas. O terceiro ponto aqui do primeiro tópico é ele nos conhece, né? E, que ele está no meio da igreja e ele sabe de todas as coisas, né? E guia cada um. No segundo, ele nos conhece, né? Conheço as tuas obras. Como ele conhecia as obras deles, veja que o Senhor traz palavra de elogio, né? O Senhor sabe, conhece as nossas necessidades, né? Ele sabe o que nós precisamos melhorar para servir a Ele com mais fidelidade. E o Senhor diz para eles: olha, eu tenho visto as tuas obras, vejo que tu não pode sofrer o mal, né? E o Senhor vai dar elogio para eles, falando que eles têm posto a prova que se judeus e não são, têm refutado as obras dos maus crentes, né? Daqueles que anda errado, que queria trazer heresia para dentro da igreja. O Senhor disse assim: eu tenho visto tudo isso, vocês têm combatido isso aí. Porém, o que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o seu primeiro amor. Então veja que o Senhor, ele vê tudo isso, assim, ele vê o serviço deles, vê o trabalho. Mas como disse aqui um comentário do pastor Antônio Gilberto, o que importa para Deus não é tanto o que fazemos, mas o que estamos sendo para Ele. Não que Deus não veja o que estamos fazendo, Ele observa, né? Se observarmos, eu coloquei aqui, em todas as cartas, é demonstrado que o Senhor não esquece de nada do que fazemos para Ele. Só que isso não substitui o nosso amor para com Ele. Então, a obra de Deus, ela não é feita, né? Não podemos pensar em fazer para ser visto ou para que as pessoas vejam que estamos fazendo. Jesus refuta as obras do fariseu, as práticas deles, melhor dizendo, porque eles queriam orar em praça pública, ou quando às vezes ia no templo, ou orar no pátio, que sempre estava movimentado, era considerado um lugar público também, o pátio do templo, e eles estavam ali orando, e oravam em voz alta, dizendo: não sou como tais, eu faço isso, eu faço aquilo. Lembra daquele judeu do capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo de número 9, assim: ó, eu não sou como tais, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Então isso não importa para o Senhor se não tivermos verdadeiramente sendo aquilo que estamos falando. Então precisamos exercer, né? O Senhor, Ele conhece, Ele sabe se somos fiéis ou não, né? Se estamos verdadeiramente fazendo a obra por amor ou não. Então Ele sabe de tudo isso. Então é preciso fazer por amor, entendendo uma coisa, que o nosso galardão não é aqui, o nosso galardão está no céu. Tem gente que ele faz, mas faz querendo elogio, né?
que as pessoas lhe dêem elogio. Nós não podemos fazer a obra de Deus pensando em receber elogio, pensando em ser visto. Pensar sempre no bem-estar da obra. Fazer a obra pensando no seu bem, pensando no desenvolvimento melhor, que a obra venha a ser beneficiada por aquilo que estamos fazendo, né? Então, não podemos se assemelhar a alguns que estão dizendo por aí que o T é melhor do que o C. Então, o C é melhor do que o T, isso é muito melhor. Amém? Então, é ser o quê? Ser fiel, andar de acordo com a palavra de Deus. Vamos para o nosso segundo tópico, para não ficar muito grande o vídeo. Eu estou aqui, os irmãos vejam que eu estou aqui trazendo uma palavra bem resumida dentro de cada tópico, né? O professor busque, né, entender, aprofunde mais e passa para a sala de aula com mais dentro dos pormenores. Então eu não estou aqui dentro dos pormenores, estou aqui apenas lhe trazendo uma rápida definiçãozinha de cada tópico aqui. Então vamos lá. Dificuldade com os itinerantes. Esta igreja, não é, existia grupos de itinerantes que se intitulava como apóstolo ali. E isso trouxe grande dificuldade à igreja primitiva, né? Trouxe grande dificuldade para os apóstolos já naquela época. Pessoas que estavam ali querendo se identificar como apóstolo, né? Mas o que podemos entender aqui é que essa igreja conseguiu identificar que eles eram falsos. Então, a importância de uma igreja doutrinada, né? Olha que maravilha. Então, evidentemente, era requerido carta de recomendação. Então, a carta de recomendação era para quem identificasse, era requerido, né? Os apóstolos daquela época, os pastores já achou por bem, não, nós vamos ter que, quando enviar alguém, enviar com carta de recomendação para que as pessoas verdadeiramente saibam que são verdadeiros, não falsos. Então, o apóstolo João, na sua primeira epístola, tem o cuidado de evitar, de advertir os irmãos, provar ou testar, assim, ver se verdadeiramente é de Deus. Testai, provai se verdadeiramente aquela pessoa é de Deus, porque se não for, refuta. Meu irmão, devemos tomar muito cuidado com quem botamos no púlpito das nossas igrejas para pregar. Primeiro passe, teste, analise, veja se verdadeiramente é uma pessoa que vive a palavra, bem instruída na palavra, não é? Porque é fácil desmanchar. Um certo sábio disse assim, que é fácil alguém desmanchar em 10 a 20 minutos o que alguém ensina há 30 ou até mesmo 50 ou mais, né, anos. Então isso é fácil. Então por isso devemos tomar muito cuidado. Não é porque alguém fala bonito, porque alguém tem uma boa expressão, uma boa oratória, fulano fala bonito, que você vai botar no púlpito da igreja para pregar. Não, primeiro você testa, descubra se ele fala a nossa língua, se verdadeiramente defende verdadeiramente os bons princípios da igreja, os bons costumes, para que não venha fazer aplicação errada, não é, daquilo que nós aprendemos e trazer uma distorção daquilo que o pastor vem ensinando na igreja. Então, o cuidado de um líder, de um pastor, né? Às vezes nós chamamos, fulano ali prega bom, prega bonito, mas saber se ele fala a nossa língua, se anda no mesmo caminho que nós andamos. Paulo disse assim, se você descobrir que ele não anda e que é herege, assim, dos tais afaste. Então, a importância. Então, vamos lá, segundo ponto do segundo tópico. Os nicolaítas. A igreja de Éfeso recebe elogio do Senhor por refutar as obras dos nicolaítas. Então, quem eram esses nicolaítas? Né? Era grupos, né? Era grupo de pessoas. Vamos ler aqui. Os nicolaítas se apresentavam como cristão genuíno. Olha só. Por isso que eu falei para os irmãos do cuidado que devemos ter. Que se infiltrava no meio das igrejas para ensinar heresias. Então, se apresentava como alguém, como se diz assim, aparentemente, olhava para ele e dizia, não, rapaz, esses aí também são crentes. Olha como ele se comporta. Às vezes se comportava tão bem, né?
andava bonitinho, como disse Jesus, isso é sepulcro calhado. Não é? Jesus chama alguns lá, os fariseus, de sepulcro calhado, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Diz assim: vocês parecem bem formoso por fora, mas por dentro são cheios de obras mortas, né? São cheios de podridão, então são apenas por fora, mas dentro misericórdia, né? Então esse é o cuidado, ele se apresentava como alguém, então ele vem disfarçado, e usa o disfarce, né? Então você vê esse povo que vem falando bonito, fala aquela coisa, mas vem de forma disfarçada, depois ele mostra as unhas. Então devemos tomar muito cuidado, né? Se assemelhava à obra de Balaão, né? A doutrina de Balaão, a mesma doutrina. Qual era a doutrina de Balaão? Né? Pregar a imoralidade no meio assim. Esses hereges foram odiados, expulsos da igreja de Éfeso. Então o Senhor dá elogio. Então assim, porém, tolerado por Pérgamos. Nós vamos chegar lá. Pérgamos tolerou ele. Porém, tolerado por Pérgamo. Jesus chega a dizer que ele também não aceitava, não estava satisfeito com as obras deles. Então, o próprio Jesus também vai dizer que não estava satisfeito, né? Também aborreço. Então, Jesus não estava satisfeito e deu elogio a esta igreja por isso. Então, a doutrina genuína precisa ser preservada, eu escrevi aqui, né? E quem está disposto, né? A doutrina precisa ser preservada, cuidada, zelada, e não deixar que alguém venha distorcer ela. Então é nós que Deus nos conta conosco, podemos dizer assim, para defendermos essa doutrina, assemelhando a doutrina de Balaão. Então tomamos cuidado. Nós vamos aprender mais nas lições posteriores sobre a doutrina de Balaão. Então, sobre a política da boa vizinhança, observe. Ensinar o povo a fornicar, pecar, comida sacrificada aos ídolos, quer dizer, prestar culto aos ídolos e outras coisas. Então devemos tomar muito cuidado com esses falsos mestres, falsos profetas no meio da igreja. Então vamos aqui para o nosso terceiro tópico, frieza no amor. Então aqui nós vamos entrar o amor decadente, né? A igreja de Éfeso recebe certa aprovação por ter boas qualidades. Eles tinham as boas qualidades, né? Praticavam as boas obras, não tolerando o mal. Isso quer dizer, não tolerava o pecado dentro da igreja. Colocava a prova os que se dizia ser crentes, verdadeiros e não era. Então isso não tolerava aquilo que trazia a distorção da palavra, né? Pecado, imoralidade, muitas coisas não aceitava, né? Só o que faltava nele era voltar ao primeiro amor mesmo, até mesmo em relação aos que dizia ser apóstolo, né? E não era. Chegaram a descobrir que eles eram mentirosos. Pessoal, mas o Senhor Jesus vê nele uma decadência, uma falta de amor. Éfeso era uma igreja zelosa, ortodoxa, quer dizer, uma igreja compromissada com a palavra e perseverante, porém lhe faltava o principal, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e tudo suporta, né? Então faltava essas qualidades nesta igreja, né? O amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta. Então faltava isso naquela igreja. O segundo tópico, não deixar o primeiro amor. Então não podemos deixar. O Senhor recebe vários, o Senhor concede vários elogios à igreja de Éfeso, mas de uma coisa ele não se esquece. Olha, do amor fraternal que esses irmãos tinham deixado. Dá elogio, mas o Senhor não esquece. Veja que o Senhor, ele está ali, mas ele não esquece. Tem gente que acha que ele está de forma, às vezes, inadequada, né, em uma situação desagradável, e ele acha que o Senhor esqueceu. O tempo vai apagar aquilo ali, o tempo não apaga, o Senhor está vendo. O amor fraternal nos faz reconhecer que devemos honrar uns aos outros.
Está em Romanos 12, versículo 10. Amais cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Né? Então, preferindo honrar uns aos outros. Não tenha, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja havia cometido pecado de omissão. Quer dizer, negligenciou negligência voluntária. Qual é o pecado de omissão? É quando se omitimos, não é, em falar a verdade, muitas das vezes, não é, ou deixamos a verdade por qualquer motivo. Então se omitiram a outras coisas e terminaram se decaindo. Né? Vamos lá, ela se preocupou tanto com as coisas dessa terra que abandonou o primeiro amor. Primeiro, esse era o amor da igreja primitiva, Éfeso, nos dias do apóstolo Paulo naquela cidade. Quer dizer, era o amor que existia nelas. Existia. Isso aqui está em Atos 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 35 a 37. Era uma igreja fervorosa, uma igreja compromissada, né? Uma igreja que estava ali buscando a presença de Deus, que orava, consagrava, mas infelizmente estava deixando tudo isso de lado, né? Se preocupando mais com as coisas materiais, né? Com os seus afazeres materiais do que com as coisas de Deus. O último ponto aqui do terceiro tópico está assim: de volta ao princípio. Lembrar-te, pois, a igreja em Éfeso estava em uma decadência espiritual e precisava da cura para aquilo que estava lhe afetando. Precisava da cura e o esquecimento, né? Precisava do remédio da cura, precisava do remédio para curar aquilo que estava lhe afetando, o esquecimento. Então, tinha esquecido, deixado seu primeiro amor. O antídoto para combater tal vírus está no reconhecimento de onde caiu. Então, o antídoto aqui para este vírus é lembrar de onde caiu, né? Voltar, reconhecer, confessar, se for o caso, e voltar atrás, em arrepender-se dos seus pecados e voltar a praticar as primeiras obras. Era voltar, né, para trás. Isso que o Senhor vai dizer para ela: lembre de onde caíste, né? Aonde foi. Então a igreja precisa lembrar, porque por isso que eu botei aqui o remédio para o esquecimento, né? Tem gente que fica achando que Deus esquece, mas Deus vem e lembra: ó, em tal canto, em tal lugar aconteceu isso, lembre e volte a consertar. Essa igreja tinha caído, não apenas tropeçado, ela estava em dificuldades. Esse era o caso do filho pródigo, mas ele se arrependeu e voltou aos braços do Pai, né? Então Cristo convida Éfeso ao arrependimento antes que seja tarde demais. Então o Senhor convida todos aquelas igrejas, muitas das vezes, que estão decaídas, voltando, todas as pessoas a voltar, né, o seu primeiro amor, né, lembrar onde foi que tropeçou, caiu, e não ficar prostrado. O filho pródigo tropeçou, o filho pródigo, né, cometeu o erro, mas ele disse assim: ele levantou e voltou. Se eu vou voltar para a casa do meu pai enquanto é tempo, e vou confessar para o meu pai, vou dizer que pequei contra ele, contra o céu, e não sou digno nem de ser chamado seu filho, mas vou dizer para ele que me aceite lá, pelo menos como um seu trabalhador. Então ele reconheceu que havia errado e voltou para trás. Então isso é preciso na vida de cada um daqueles que erraram, precisa voltar. Meus queridos irmãos, essas são minhas palavras, são poucas, né, mas bem resumida, podemos dizer, que você possa estar entrando com mais detalhe aí, professor. Que Deus abençoe, louvar a Deus sempre pela vida do nosso pastor presidente, né, pastor Aldair, toda a sua família, também pela diretoria da igreja e o conselho administrativo da nossa escola dominical. Que Deus continue abençoando a todos.